Olá, professor João Evangelista, tudo bem? Dando continuidade aí ao nosso treinamento Microsoft Excel. Na aula passada aí nós aprendemos sobre a função SI e na aula de hoje nós iremos aprender como trabalhar com a função SOMA-SI, ok? Vamos lá? Bem, eu criei aqui na nossa pasta, na nossa área de trabalho, eu criei uma planilha chamada SOMA-SI para que a gente possa testar esta função. Ela está bem aqui, vamos abrir a pasta, vamos clicar aqui em função SOMA-SI, dar 2 cliques em cima do arquivo. E aí está a tabela. Esta tabela aqui é uma lista de produtos. Aqui eu tenho a quantidade de vendas que foram realizadas, a quantidade de vendas de cada produto desse, a receita adquirida com essas vendas. Então a função SOMA-SI, ela soma valores em um intervalo conforme os critérios especificados. Sua sintaxe é SOMA-SI, abre parênteses, o intervalo, ponto e vírgula, critérios, ponto e vírgula, intervalo da soma e fecha parênteses. Onde intervalo é um campo obrigatório, o intervalo de células que você deseja calcular por critérios. As células em cada intervalo devem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Já os critérios também é obrigatório. Os critérios devem ser colocados na forma de número, expressão, referência de célula, texto ou função, que define quais células serão adicionadas. E o importante é que qualquer critério de texto ou qualquer critério que inclua símbolos lógicos ou matemáticos devem estar entre aspas. Se os critérios forem numéricos, as aspas não serão necessárias. E o intervalo de soma ele é opcional. As células reais a serem adicionadas, se você quiser adicionar células diferentes das especificadas no argumento de intervalo, aí você usa o intervalo de soma e eu vou mostrar aí cada um desses exemplos aqui que eu falei para você. Tudo bem? Vamos supor que eu queira saber, por exemplo, quantas vendas, quantas unidades eu vendi de mouse aqui no mês dentro, por exemplo, da minha lojinha. Então, para isso, eu vou usar aqui a função SOMA-SI, vou colocar aqui ó, igual SOMA-SI, abre parêntese, aí ele já me mostra aí a sintaxe, né, do comando, da função, o intervalo que eu quero que seja feito a soma, então o intervalo é daqui para cá, ou seja, de A6 até de A6 até A16, ponto e vírgula. Qual é o critério que eu quero usar aí? Eu quero que seja calculado aí a quantidade de mouse que eu vendi no mês. Aí eu vou colocar aqui, entre aspas, mouse, fecha aspas, ponto e vírgula, e o intervalo que eu queira realizar a soma. Então, no caso aqui, se eu quero saber a quantidade vendida, eu vou colocar esse intervalo daqui para cá. Ó. Fecha parênteses. Então, o que eu estou dizendo para o Excel? Soma-se de A6 até 16 foi igual a mouse, me dê a quantidade de vendas, que está entre B6 e B16. E vou dar um Enter. Pronto, ele vai me dizer que foram vendidos 35 mouses nesta tabela. Agora, eu quero ver no próprio mouse, se eu vendi 35, quanto em reais, qual foi a receita que eu obtive com essa venda de 35. Vou também utilizar a função SOMA-SI, igual a SOMA-SI, abre parênteses, o intervalo que contém as informações que eu quero, ponto e vírgula, qual é a informação que eu quero, no caso aqui é mouse, fecha aspas, ponto e vírgula, e o intervalo da soma que eu queira de resultado. Então, qual é o intervalo que eu quero agora? A receita. Então, eu seleciono daqui para cá, que é C6 até C16. Fecha parêntese. Ou seja, soma-se de A6 até 16 o produto mouse e soma o intervalo de receita que está entre C6 até C16. E vou dar um Enter. Vamos ver aqui o que foi que deu de erro. Vou colocar aqui na fórmula. O que acontece aqui? Na hora que eu escrevi SOMA-SI, eu coloquei S0MASE, não botei o nome SOMA-SI, que está errado bem aqui, ó. Então, vamos colocar aqui o nome da função correta, SOMA-SI. Agora sim, vou dar um Enter. E aí ele calcula aí para mim 1050. Então, eu vendi 35 mouses e tive uma receita de 1050 referente a essas vendas. Agora, eu quero, por exemplo, fazer o cálculo de impressoras. Quantas impressoras? Impressora não, vou botar aqui quantos pendrive eu vendi, qual foi a quantidade e qual foi a receita que eu obtive com isso. Então, se eu tiver que fazer isso aqui várias vezes, o que acontece? Eu vou ter que digitar aqui toda vez o nome do produto. Mouse,
eu vou ter que abrir aqui de novo, escrever mouse aqui na barra de fórmula, ou editar com F2 a célula, escrever mouse, qual é o critério que eu quero usar. Então, para resolver isso, o que que eu faço? Eu crio aqui mais uma coluna chamada produto, coloco aqui que essa fórmula ela vai buscar e não o mouse, ela vai buscar o que for digitado aqui. Então, no lugar de mouse, eu vou botar soma-se de A6 até 16, seleciono aqui na barra de fórmula o nome mouse e coloco a célula que eu vou digitar. No caso aqui, a célula E6 e vou dar um Enter. Ele não vai botar nada porque não tem nada digitado ali. A mesma coisa eu vou fazer essa daqui. Eu vou apagar o nome mouse e vou clicar aqui para selecionar a célula que eu quero de que ele coloque aqui a informação. Então, vou botar aqui também E6. Pronto. Agora sim, ó, se eu digitar aqui mouse, ele vai lá e calcula para mim. Se eu digitar o produto pendrive, ele vai e coloca para mim que eu vendi 100 pendrives e obtive uma receita de R$3.000. Então, a função soma-se é uma função extremamente interessante. É uma função que você vai utilizar toda vez que você vai buscar um determinado valor dentro de uma tabela ou dentro de uma matriz e obter o resultado que você está procurando. Então, como eu falei para você aí no início, essa função soma-se, você viu aí o exemplo que eu fiz, né? Eu coloquei para buscar um produto aí quando ele estiver entre aspas, né? Isso, quando ele for do tipo texto. Coloquei aqui também nessa função para você ver quando você coloca uma célula fixa, no caso aqui foi a célula E6, e vou mostrar para você aqui também quando você utilizar símbolos matemáticos ou símbolos lógicos. Por exemplo, vamos supor que eu queira dentro de uma determinada tabela procurar todos os produtos que foram vendidos 20 unidades dele. O que que eu vou fazer? Vou colocar mais aqui embaixo só para você ver. Vou colocar aqui, ó, igual a soma-se, abre parênteses. Vou botar o intervalo que eu quero, ó. Eu quero intervalo de vendas, ponto e vírgula, e o critério que eu queira que ele busque aí é que ele some todos eles que venderam 20 unidades. Vou colocar aqui 20, fecha parênteses e vou dar um Enter. Então, quem foi vendido 20 unidades? Foi 20 mouse e 20 teclados. E aí ele dá o total aqui de 40. Se eu colocar aqui, por exemplo, 20 monitor, vou substituir aqui monitor 5 vendas por 20 vendas, ele vai lá, calcula e me coloca lá o valor de 60. Vou clicar aqui embaixo para fazer agora a mesma coisa com a receita. Eu quero criar eu quero que ele busque aí na minha matriz todos os produtos que foram vendidos que tiveram uma receita maior do que 1.000. O que que eu faço? Igual a soma-se, abre parêntese, coloco o intervalo, ponto e vírgula. Toda vez que você utilizar um símbolo lógico ou matemático, como eu falei no início, você tem que usar entre aspas. Então, abre aspas, maior que 1.000. Fecha aspas, fecha parênteses e Enter. Então, quem foi maior do que 1.000? Foi impressora, notebook, HD externo, pendrive, teclado, fone de ouvido, monitor, teclado novamente e pendrive. Se você ver, deu 41.950. Para você ter a certeza, basta você vir aqui na barra de status, que você vai ver aqui que a soma bateu aqui, ó, 41.950. Ok? Então, a função soma-se é uma das funções que nós vamos utilizar. Como eu falei para você na aula anterior, nós aprendemos a função se, agora soma-se, e na próxima aula nós iremos aprender sobre a função PROC-V, para que a gente possa criar aí uma planilha de controle de estoque. Então, só para finalizar a aula de hoje, eu vou formatar aqui rapidamente essa tabela, vou apagar isso aqui, vou selecionar aqui o título da minha tabelinha aqui, vou colocar centralizado, aqui também eu vou colocar a quantidade centralizada, vou colocar aqui a receita em estilo de moeda, vindo aqui na barra da página inicial, barra de números, formatação de número de contabilização. A mesma coisa aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho das colunas. Vou colocar aqui centralizada. Vou colocar venda centralizada e aqui receita em formato de moeda. Além disso, vou aumentar mais um pouquinho aqui. Além disso, eu vou selecionar aqui, botar a cor do preenchimento de azul e a cor da fonte de branco. A mesma coisa eu vou fazer aqui, azul, branco. E aqui eu vou colocar aqui, segurando Ctrl, eu vou selecionar aqui alguns produtos e colocar aqui, ó, uma outra formatação, escolhendo um azul mais clarinho. E depois eu vou selecionar isso aqui e colocar uma borda.
colocar todas as bordas. A mesma coisa aqui, colocar todas as bordas. E aqui na área de exibir, na guia exibir, eu vou desmarcar aqui a linha de grade. Então você vai ter aí agora uma tabela formatada utilizando aí a função soma-se. Então, se você gostou dessa aula, inscreva-se aí no nosso canal, habilite aí o sino de notificação para que você possa ser avisado dos nossos próximos treinamentos. Forte abraço para você, muito obrigado e fiquem com Deus.